1 Crônicas 29:11 diz: Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. De quem é a honra? Está vivo aqui, irmão? De quem é a honra? É de Deus. Esta é a oração de Davi. Quando Davi reconhece que tudo que ele tinha, tudo que ele havia adquirido, vinha de Deus. E o segundo texto que eu quero ler com você está em 1 Timóteo. Eu vou ler um no Velho Testamento e vou ler um texto no Novo Testamento. 1 Timóteo 1 e o verso 17. Diz: Assim ao eterno Rei, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quando nós falamos de honra, igreja, nós temos que ter em mente a seguinte afirmação: toda honra pertence a Deus. E Ele a dá, Ele a devolve, Ele a entrega a quem Ele quer. Toda honra pertence a quem? A Deus. E nós cristãos fomos criados para honrar a Deus. Eu e você fomos criados para honrar a Deus. E precisamos nos tornar esses homens, essa mulher de honra. Porque a Bíblia também fala em Eclesiastes capítulo 6. Eclesiastes capítulo 6, o verso 2. Na parte A do versículo, tem uma expressão que me cativou quando eu a li. Ao homem a quem Deus conferiu honra. Vou repetir. Ao homem a quem Deus conferiu honra. Então nós precisamos conhecer a cultura da honra. E é interessante porque o apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 21, Paulo diz assim: se você se santificar, se purificar de todas essas coisas. Aí você lê os versículos anteriores ao versículo 21. Paulo está dizendo: se você se purificar de todas essas coisas, você será um vaso de honra nas mãos do Senhor. E você será usado para toda boa obra. Quantos vasos de honra nós temos aqui nessa noite? Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Honra. Honra a Deus, honra aos pais, honre ao seu chefe, ao seu patrão, honre ao seu cônjuge, honre a Deus em todas as esferas. Esse final de semana, deixa eu resumir um pouco aquilo que nós aprendemos sobre a cultura da honra. Primeira coisa que você precisa ter em mente, a serpente que é Satanás, foi soberba e ela disse: eu vou estabelecer o meu trono acima do trono de Deus e eu vou ser maior do que Deus. A Bíblia diz no livro de Provérbios que a soberba precede a queda. A soberba precede a ruína, diz a palavra. Mas a humildade precede a honra. A serpente que tentou ser maior do que Deus no Éden, lá na glória, ela conseguiu confundir, dilubriar, enganar, seduzir uma terça parte dos anjos dos céus. O que dirá de mim, pecador? O que dirá de nós, igreja? Cada um de nós. Se não vigiarmos a motivação do nosso coração, a serpente vai nos enganar, a serpente vai nos seduzir, a serpente vai nos atrair, a serpente vai nos enlaçar e vai nos derrubar. Quantas pessoas caíram porque permitiram que a serpente enganasse, seduzisse?
A serpente, Satanás, é o pai da desonra, assim como Deus também é o pai da honra. E nós, seus filhos, precisamos também trilhar o caminho de honra e lealdade, fidelidade. Fidelidade e honra, eles são irmãos gêmeos. Eles andam lado a lado. E o que eu estou falando com você nessa noite, querido, é que nós fomos criados para sermos leais a Deus. Nós fomos criados para sermos valentes pelas verdades de Deus. A fidelidade é uma lealdade nobre. É uma lealdade em amor. Lealdade a Deus. Fidelidade a Deus. Mas a nossa pecaminosidade, ela nos lança no pântano da traição, no pântano da deslealdade. Se o nosso coração não é leal a Deus, se o nosso coração não é fiel a Deus, nós seremos lançados no pântano da traição. Quem está entendendo comigo nessa noite? Pega essa chave aqui comigo. Viver em honra a Deus te leva para a eternidade. Viver em deslealdade te lança nas profundezas do abismo. Se você vive em lealdade a Deus, você está caminhando para a eternidade. Mas se você vive em deslealdade a Deus, você está caminhando para as profundezas do abismo eterno. E Deus nos chama a atenção, porque Deus está procurando homens de honra. 2 Crônicas 16:9, a parte A. Diz assim a palavra de Deus: porque os olhos do Senhor passam por toda, para que se mostre forte, para com aqueles cujo coração é íntegro, para com Ele. Outra tradução diz: os olhos do Senhor estão passando por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é leal, é fiel. O objetivo da busca de Deus é a fidelidade. Por isso você encontra Jesus dizendo em Mateus capítulo 15, você encontra Jesus dizendo assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E depois você encontra Jesus dizendo em João capítulo 4, o Pai procura verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Por quê, pastor? Porque existe uma cultura de deslealdade. Existe uma cultura, querido, de infidelidade para com Deus. Seja na adoração, seja na nossa vida como um todo, em todas as esferas. Existe uma cultura que a serpente, que Satanás quer impregnar. E eu preciso vigiar o meu coração. Porque ser fiel a Deus é ser inabalável na sua lealdade. Você já encontrou alguém? Olha para mim. Você já encontrou alguém? Já encontrou alguém, Eric? Que chegou para ti e disse assim: ô Eric, cara, eu sou infiel, eu sou um pecador miserável, sabe, eu não sou de honra, não confia em mim. Alguém já encontrou alguém assim? Você já topou com alguém assim por aí? Não. E sabe por quê? Porque ninguém admite a sua infidelidade. Porque ninguém admite a sua deslealdade. E sabe por quê? Porque não enxergamos. Se nós enxergássemos, Eric, a nossa deslealdade para com Deus, imediatamente nós a pararíamos. Imediatamente nós consertaríamos os nossos caminhos. Mas não é assim. Esse é o perigo da deslealdade, da infidelidade para com Deus. Nós não a vemos, nós não a percebemos, e por isso a infidelidade a Deus, ela é tão perigosa, ela é tão danosa. Quantos estão entendendo comigo? E por isso, querido, nós temos ministrado esse seminário. Para quê, pastor? Para resgatar
a cultura da honra a Deus. E quando eu digo honra a Deus, isso engloba tudo. Porque como eu vou honrar a Deus se eu não honrar o meu patrão? Vou pegar o Eric como exemplo. O Eric trabalha num banco. Mas o Eric, ele só faz o seu trabalho corretamente, adequadamente, dignamente, quando o patrão dele está olhando. O patrão do Eric vira as costas, então o Eric faz do jeito que ele quer, quando ele quer e fica por aí. Sabe por que nós somos assim? Como que eu vou honrar a Deus se eu não consigo honrar o meu patrão? Se eu não consigo honrar a minha esposa, se eu não consigo honrar o meu líder de célula, se eu não consigo honrar o meu pastor, se eu não consigo honrar a minha pastora, como eu vou honrar a Deus? Então quando nós falamos de honra e falamos de honrar a Deus, engloba tudo. É impossível honrar a Deus sem honrar o nosso semelhante. Seja cônjuge, patrão, pastor, líder e por aí vai. É impossível. E sabe por que Deus está procurando homens e mulheres de coração íntegro? Porque quando Deus encontra um homem e uma mulher de coração íntegro, como encontrou Noé, Ele pode enviar um dilúvio para a terra. Quando Deus encontra um Elias, Ele pode virar o mundo de cabeça para baixo. Você está entendendo comigo? Quando Ele encontra um José, por mais que esteja preso, mas é um José íntegro, temente, ele pode dar sonhos para Faraó. Quando Deus encontra um homem e uma mulher de lealdade, de honra na terra, pode ter certeza, vai acontecer algo. Vai acontecer algo extraordinário. Vai acontecer algo incomum. Recentemente eu preguei sobre Mordecai. Quantos lembram a mensagem aqui que eu falei sobre Mordecai? Você lembra dessa mensagem? Se você não assistiu na íntegra, ela está no YouTube. No meu canal do YouTube. Assista lá, ouça na verdade. Só está o áudio. Mas ouça a mensagem sobre valores de Mordecai. Porque a história vai mostrar um homem temente a Deus. E um homem, quando se deparou diante de uma situação, no mínimo desagradável, porque Mordecai ouviu os dois eunucos do rei tramando a morte do rei. Situação desagradável, situação chata, situação difícil. Mas Mordecai decidiu fazer o que era certo. E quando Mordecai decidiu fazer o que era certo, o tempo passou. O homem pode até ter esquecido de Mordecai. Deus não esqueceu. Um belo dia, o livro de Esté, capítulo 6, vai mencionar que um belo dia, o rei perdeu o sono. E quando o rei perdeu o sono, ele ordenou aos seus oficiais: tragam-me o livro dos feitos memoráveis. Leia para mim. Ah, irmãos, você acha que foi coincidência? Você acha que existia só um livro de feitos memoráveis? Tá bom. Suponhamos que existia apenas um único livro de feitos memoráveis. Um único. Você acha que é coincidência, entre tantas páginas, o oficial do rei abrir justamente na história de Mordecai? Você acha que isso é coincidência? Não é coincidência. Cristocidência, providência divina, porque Esté capítulo 6 vai dizer, querido, que eles leram para o rei o feito de Mordecai. E imediatamente o rei perguntou: o que foi feito para honrar este homem? E a história de Mordecai vai dizer que nada havia sido feito para se honrar Mordecai. Imediatamente o rei deu uma ordem: vamos honrar este homem. Sabe por quê, querido? Sabe qual é a aplicação? Sabe qual é a aplicação que eu tiro para nós nessa noite da história de Mordecai? Faça o que é certo. Tenha atitudes corretas. Deus vai te honrar no tempo dele. Deus vai te honrar no tempo dele.
Deus vai te elevar no tempo dele. Ele vai trazer o teu nome à tona outra vez. E Ele vai te fazer ser lembrado. Aleluia. Amém? Por isso, nessa noite, querido, eu quero lembrar você alguns valores, porque uma vida que honra a Deus prospera. Uma vida que engrandece a Deus prospera. Pastor, e como eu posso honrar a Deus? Deixa eu lembrar você rapidamente, nesse pouco tempo que nos resta. Como eu posso honrar a Deus? De que forma eu posso honrar a Deus, pastor? Eu quero ser didático com você, lá em Êxodo, capítulo 20, e o versículo 12. Vou começar com checkmate. Honre aos seus pais. Honre aos seus pais. Êxodo capítulo 20, o verso 12 diz: honra teu pai e tua. Alguém vivo? Honra teu pai e tua. Para quê? Para que tenhas vida longa. Põe para mim Deuteronômio 5 e o verso 16, Mateus. Deuteronômio 5, 16. Eu quero ser didático com você hoje. Aleluia. Honra teu pai e tua mãe como o Senhor teu Deus te ordenou para que tenhas vida longa e para vivas bem. Percebeu? São duas bênçãos aí. Primeira, honra teu pai e tua mãe para que o Senhor te acrescente anos de vida. Segundo, honra teu pai e tua mãe para que vivas bem. Em outra tradução diz: o Senhor vai te fazer prosperar na terra que Ele te plantou. No lugar onde Deus te colocou, Ele te fará prosperar se você honrar pai e mãe. Os teus dias na terra serão acrescentados. Quantos estão entendendo comigo? Mas irmãos, seja sincero. Há muita desonra hoje dos filhos para com os pais. Por isso nós estamos ensinando sobre a honra aqui na igreja. Eu honro a Deus honrando meus pais. Eu honro a Deus honrando os meus pais. E eu quero te estimular a isso. Eu quero te estimular. Honre a Deus honrando os teus pais. Respeitando, amando, cuidando dele. Querido, olha para mim. Você tem ideia da quantidade de filhos que têm abandonado os pais em asilos porque não querem cuidar dos pais? Você tem ideia da quantidade de pais, de homens e mulheres que têm sofrido por conta dessa realidade? E isso não está distante de nós, irmãos, não está. E isto é uma promessa bíblica, porque Jesus disse que no final dos tempos isto iria acontecer. Era filho matando pai, pai matando filho, seria desonra, e desonra, e desonra. Eu repito, é impossível honrar a Deus se não honrarmos os nossos pais. Está na Bíblia. Deixa eu te mostrar uma outra maneira de você honrar a Deus. Provérbios capítulo 3, e o verso 9 e o verso 10. Marque esses textos na tua Bíblia, querido. Honra o Senhor com os teus e com as primícias de toda a tua renda. Verso 10. Assim os teus celeiros se encherão com fartura e os teus lagares transbordarão de vinho. Isso é uma outra maneira para honrar a Deus. Honre a Deus com os teus bens. Honre a Deus com as tuas finanças. Deus tem te abençoado, querido. Todos nós passamos por momentos difíceis. E falo financeiramente. Mas Deus não tem deixado faltar nada. Você pode até não luxar, mas Deus não tem deixado faltar nada. Eu tenho certeza disso. E aí Ele nos pede, a palavra nos orienta, honra ao Senhor com os teus bens. Sabe, querido, tem 3 anos que essa igreja nasceu novamente. Olha o que Deus fez em 3 anos nessa cidade. Nos deu esse lugar,
tem feito a obra prosperar. Em 3 anos, nunca preguei sobre dízimo e oferta aqui no púlpito. Sabe por quê? Porque você já foi ensinado demais sobre dízimo e oferta. Você não precisa de mais uma pregação de dízimo e oferta. Você precisa praticar. O que é dízimo? É 10% daquilo que Deus te dá. Eu gosto da definição da Leilani. Eu aprendi com a Leilani essa definição. Dizimar é dar a primeira parte do bolo, a primeira fatia do bolo, para quem já te deu o bolo inteiro. Deus te dá 90% para você viver bem, tranquilo, sossegado, sem te faltar nada. Aí ele diz, traga apenas 10% para a casa do tesouro. É para a gente colocar o piso, é para a gente rebocar, pintar, colocar um forro acústico aqui, fazer missões, dar cesta básica, como a gente sempre faz nessa igreja. Sempre estamos ajudando alguém. Compramos remédio, já pagamos consulta, cesta básica, a gente faz de tudo aqui. Abençoamos inscrições às vezes de pessoas nos eventos. É para o mantimento da casa do Senhor. Essas cadeiras que você está sentado agora, essas cadeiras novas, compramos, estamos estreando agora essas cadeiras da melhor qualidade. É para isso. É para ver o reino de Deus prosperar. E eu sou adepto, querido, do princípio da palavra. A casa de Deus é com excelência. Quando você estuda sobre o tabernáculo, tudo no tabernáculo era feito com excelência. Era de ouro, era cortinas finas, materiais raros, caros. Porque tudo para Deus tem que ser com excelência. E por quê, pastor? Porque a excelência representa a glória de Deus. Quem aprendeu? Vou repetir, a excelência representa a glória de Deus. Quando você dizima, quando você oferta, quando você primicia, querido, você está honrando a Deus. Não é o pastor Bruno Garreto. Por isso que eu até te digo, a Bíblia nos ensina a trazer todos os dízimos com alegria. E eu sempre ensino nesse púlpito, se não for para ser com alegria, então nem traga, que Deus não recebe. Tem que ser com alegria. Tem que ser com prazer. Tem que ser com regozijo. Amém, irmãos? Não é por necessidade. Não é por pesar. É porque você entende, Deus tem me abençoado. Deus tem me abençoado. Então, devolva à casa do tesouro aquilo que Ele te pede. E é interessante, por trás de cada princípio estabelecido da palavra, sempre vem uma bênção. Nós falamos do primeiro, honra teu pai e tua mãe, para quê? Teus dias sejam prolongados. Aí nós lemos em Deuteronômio, honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados e para que vivas bem na terra que o Senhor te levou. Entende? É para que você viva bem. O princípio da oferta, do dízimo, da primícia. Quando você dizima, Deus guarda as tuas finanças. Está em Malaquias 3. Quando você primicia, o texto diz, assim os teus celeiros se encherão com fartura. Deus vai fazer abundar, superabundar. Eu quero indicar para você, assista um podcast da Ana Paula Valadão e o Brunão Morada, daquela banda Morada. Tira um tempinho, assista esse podcast. A história da Ana Paula Valadão me comoveu muito, me tocou de uma maneira muito forte. E ela tem um entendimento muito profundo a respeito disso. E de como ela pratica. Está na Bíblia. Você segue ou você não segue? O que importa é que tem que ser de coração. Sabe por quê, querido? Lá em Provérbios 8 e o verso 18. Diz assim o Senhor: riquezas e honra estão comigo. Assim, riquezas duradouras. Sim, riquezas duradouras e justiça. Toda riqueza, tudo está nas mãos do nosso Deus. Entende? Então você quer honrar a Deus, honre-o também com os seus bens. De verdade eu não consigo entender às vezes um crente, tem sido abençoado, Deus não tem deixado faltar nada na casa, tem dificuldade de devolver o dízimo. Faça um compromisso com Deus, querido. Comece hoje mesmo. Devolva seu dízimo.
Eu vou te dizer uma coisa. Tudo que Deus tem suprido, irmão. Não estou pregando isso porque... Não. Eu quero que você viva o melhor de Deus para a sua vida. Eu quero que você viva os princípios da palavra. Quantos entenderam? Terceira maneira de você honrar a Deus. Hebreus 13 e o verso 17. Hebreus 13, 17 diz assim, a palavra do Senhor. Obedecei aos vossos líderes, sendo-lhes submissos, pois eles estão cuidando de vós como quem há de prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, pois isso não vos seria útil. Quer uma outra maneira de você honrar a Deus? Obedeça a seus líderes. Quando você obedece a seus líderes, você está honrando Deus. A honra se manifesta na obediência. Obedeça a seus pastores. Obedeça a seus líderes de ministério. Obedeça a seus líderes de célula. Obedeça as pessoas que Deus colocou na sua vida, querido. A obediência é o caminho para se honrar a Deus. O mesmo princípio, o mesmo entendimento que a palavra nos fala lá na epístola de João. Como eu posso amar a Deus a quem não vejo? Como eu posso honrar a Deus se eu não honro aos meus líderes? Eu não honro as pessoas que Deus colocou à minha volta. E aqui especificamente eu estou falando de honrar líderes, pessoas que Deus levantou para cuidar de você, para te mentorear, para te ajudar, para te aconselhar, para orar por você, para puxar tuas orelhas quando for preciso, para te animar, para te empolgar. Como eu vou honrar a Deus se eu não honro essas pessoas? Então honre. Quando você desobedece um líder de célula, você está desobedecendo a Deus indiretamente. Está desobedecendo ao pastor indiretamente, porque foi o pastor que levantou aquele líder de célula. Quando você não obedece a um líder de ministério, a um líder de departamento, você está desonrando a Deus. Então honre as pessoas que Deus tem levantado na sua vida. Amém, irmãos? Uma quarta maneira de honrarmos a Deus também é cuidando dos necessitados. Lá em Provérbios capítulo 14 e o versículo 31, e esse texto, eu quero que você marque na sua Bíblia. Provérbios capítulo 14, o versículo 31. Quem oprime o pobre, outra tradução diz, o necessitado, insulta seu Criador. Mas dar-lhe honra quem se compadece do necessitado. Na minha tradução diz, mas quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Vou repetir. Quem ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Uma outra maneira de honrarmos a Deus é cuidando das pessoas que Deus colocou para cuidarmos. Sempre eu replico essa frase. Ouça aqui. Deus não quer que você faça tudo. Mas aquilo que Ele coloca diante de você, diante de mim, diante de cada um de nós, é o que Ele quer que façamos. E isto é honrar a Deus. Isto é praticar um ato de justiça. E Jesus disse em Mateus 5, no Sermão do Monte, bem-aventurado o homem que tem fome e sede de justiça. Não confunda justiça com ser justiceiro. Justiça na ótica de Deus é você amparar ao desamparado. É você dar pão ao faminto. É você estender a mão ao caído. Justiça na ótica de Deus é aquela parábola que Jesus contou sobre o bom samaritano. Não é você passar a perceber a situação e fingir que não viu. Na ótica de Deus, praticar justiça é corresponder, é ser a resposta para aquele problema, para aquela situação que Ele colocou diante de nós. Isto
é tratar o necessitado com bondade. Isto é praticar um ato de justiça pela ótica de Deus. Mas não apenas aos necessitados. A Bíblia também nos fala que devemos honrar uns aos outros. Se você ler comigo, por exemplo, em Romanos 12 e o verso 10, Paulo vai nos ensinar sobre esta honra uns aos outros. E está na Bíblia, olha o texto. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. E Paulo reforça em Romanos 13 e o verso 7 também. Na epístola de Pedro, capítulo 2, o verso 17, Pedro diz a mesma coisa: tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Eu estou falando com você nessa noite, é um culto hoje de discipulado, é um culto hoje de ensino, aproveitando que a maioria dos irmãos estão aqui, eu estou resgatando com você a cultura da honra, a cultura da lealdade. E quero reforçar, leia esse livro, compre esse livro. E eu quero pedir à minha liderança, compre esse livro. Eu disse para a minha liderança há um tempo atrás, que tudo que eu ler, eles vão ter que ler também, para que a gente possa unificar o pensamento. Nós honramos a Deus, querido. Uma outra maneira que nós podemos honrar a Deus é no nosso trabalho. É como eu dei o exemplo agora há pouco do Eric, aqui, pegando o Eric como exemplo. É quando você faz bem feito, não para os homens, mas para Deus. E quando você faz bem feito no seu trabalho, você está honrando a Deus. Quando você não faz apenas na vista do homem, você está honrando a Deus. Mas se lá no seu trabalho, quando você está sozinho, seu patrão não está perto, seu chefe não está perto, seu supervisor não está perto, e você faz com dignidade, isto é honra para Deus. Deixa eu mostrar o texto de 1 Timóteo, capítulo 6. E o verso 1. Grife aí na sua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 6, o verso 1. Todos os servos que são escravos devem considerar seus senhores. Perceba a palavra senhor com S minúsculo. E todas as vezes que você ver a palavra senhor com S minúsculo, está se referindo a patrão, a chefe, terreno. Não é o Senhor Deus, não é Quírios, mas é senhores. Considerar seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Você percebeu? Quando você honra lá no seu trabalho, fazendo dignamente, não tem uma câmera te filmando, não tem um supervisor ali na tua cola, é você e Deus ali, e você faz dignamente. O nome de Deus não será blasfemado. Essa é uma maneira de honrar a Deus. Eu estou resgatando com você nessa noite valores de honra. O cidadão do céu é um cidadão de honra. Quem entendeu? Deixa eu te dar mais um princípio. Sabe como você pode honrar a Deus? Está aqui em Hebreus capítulo 13 e o verso 4. No seu casamento. Olha o que diz a palavra Hebreus 13 e o versículo 4. Sejam honrados entre todos o matrimônio e a pureza do leito conjugal, pois Deus julgará os imorais e adúlteros. Não sou eu que estou dizendo, está escrito na palavra. Uma forma de honrarmos a Deus é o nosso matrimônio, porque o matrimônio é honrado diante de todos. Então, se ele é honrado diante de todos, ele também é honrado diante de Deus. Quando eu honro Ana Paula, quando eu cuido de Ana Paula, ou quando eu erro com Ana Paula, eu estou desonrando a Deus. Quando eu não cumpro as minhas obrigações com a minha esposa, eu estou desonrando a Deus. Quando eu não cuido da minha esposa, eu estou desonrando a Deus. Quando eu faço a minha esposa chorar por maus tratos, eu estou desonrando a Deus.
Mas quando eu zelo por ela, quando eu cuido dela, quando eu faço com que os dias dela sejam dias de alegria, então eu estou honrando a Deus. Irmãos, eu poderia falar muito mais aqui com você, porque a Bíblia fala sobre vasos de honra e a Bíblia fala sobre vasos de desonra. Mas existe uma lição para nós aqui nessa noite. Quem se purifica de todas essas coisas pode vir a ser um vaso de honra. A honra é uma semente que nós plantamos, nós regamos, nós exercitamos. A serpente seduziu Eva. Cuidado para a serpente também não seduzir o seu coração. Por isso Deus, nesse final de semana, nos trouxe esse seminário. Nós fomos apenas anfitriões desse seminário. Mas é para nos lembrar que existe uma serpente que desonrou Deus, iludiu Eva, seduziu uma terça parte dos anjos e ainda hoje quer nos seduzir, nos levando para o caminho da desonra a Deus. Mas eu quero ministrar no coração dessa igreja hoje, homens e mulheres de honra, que honram a Deus em todas as esferas. Põe a mão sobre o seu peito, couve a sua fonte, couve a sua fonte. Eu quero que você faça uma oração pessoal, simples. Coloca diante de Deus agora. Se você tem tido atitudes de desonra, se você não tem plantado a semente da honra, peça perdão ao Senhor.